Na aula 4.2, nós iniciaremos a parte sobre os modos de ação, os mecanismos de ação de alguns herbicidas. Tá? Então, eu vou falar primeiramente sobre alguns herbicidas que têm atuação, um mercado maior e um uso maior, tanto no Brasil quanto na região amazônica. Tá? E o mecanismo de ação, um dos mais importantes mecanismos de ação muito utilizado, muito empregado aqui na Amazônia, em área de pastagem, são os herbicidas mimetizadores de auxina. Tudo bem? Então, antes disso, né, falar para vocês que os mecanismos de ação, eles te dão uma visão geral de características sobre alguns princípios ativos contidos nesses mecanismos de ação. Tá? Então, isso serve muito para você tomar decisão também. Na prática, você vai ter uma infinidade de princípios ativos que podem ser utilizados. No entanto, se houver falta de um ou outro, você pode escolher alternativas de indicação de princípio ativo a depender dos mecanismos de ação que você tem. Por exemplo, se você quer fazer o controle de gramíneas, de poácea, você pode utilizar qualquer herbicida inibidor da CCase. Então, ou seja, você sabendo que todo herbicida inibidor da CCase é um graminicida, ou seja, controla a poácea, você vai estar utilizando o seu conhecimento sobre o mecanismo de ação para dar alternativas de controle de gramíneas. Muito bem. Então, começando aqui sobre os herbicidas mimetizadores de auxina, a importância deles é que é uma das moléculas herbicidas mais importantes no mundo. E por quê? Né? Porque ele foi um dos primeiros herbicidas, né, os primeiros herbicidas seletivos encontrados aí pela química fina para o emprego na agricultura. Então, como é que é essa seletividade? Então, eu posso utilizar herbicidas mimetizadores de auxina, alguns princípios ativos, em cultivos de monocotiledôneas, como milho, trigo, arroz, aveia, centeio, cana-de-açúcar e, principalmente hoje, pastagens. Tá? Então, a principal fabricante, né, que começou os estudos e a realização de produção de princípios ativos foi a Dow AgroScience, mas hoje nós temos diversas empresas que produzem produtos de uso em pastagem, né, com mimetizadores de auxina. Por exemplo, a Sumitomo Chemical, também temos a Nufarm, então, tem várias empresas do setor de química que utilizam, né, fazem a produção desses produtos. Foi muito utilizado na Guerra do Vietnã como um agente desfolhante, né, de floresta, né, para melhorar a visualização lá na Guerra do Vietnã, né, para diminuir a quantidade de folhas e dessa maneira melhorar lá a atividade das tropas. Então, foi utilizado, era conhecido como agente laranja, e teve bastante problema na época da utilização, né, porque a molécula utilizada era uma molécula que provocou muitos danos teratogênicos. Né. Hoje, essa molécula apresenta uma formulação com menor impacto de dose letal e de teratogenia. Então, são herbicidas seletivos, né, a culturas monocotiledôneas, né, controla dicotiledôneas no meio de monocotiledôneas. No entanto, em certas culturas anuais, o uso dessas moléculas podem trazer toxidez. Então, o melhor uso e o melhor emprego de mimetizadores de auxina realmente são em pastagens de monocotiledôneas, braquiárias e melins, pode ser utilizado sem muito problema. Então, as características principais são herbicida seletivo às culturas monocotiledôneas, controla dicotiledôneas, tem translocação via xilema e floema, então é um herbicida sistêmico, são todos eles sistêmicos, ou seja, não precisam de uma cobertura do alvo muito grande.
A principal via de entrada desses herbicidas são as folhas, ou seja, é um herbicida pós-emergente. E as outras vias de entrada pode ser o toco, né, de árvores ou o pincelamento de floema. O resíduo desses herbicidas no solo, eles podem ter penetração via raiz. No entanto, o uso deles é prioritariamente, exclusivamente, em pós-emergência. Ou seja, a planta daninha tem que estar com a parte aérea ativa e metabolicamente ativa. O período residual no solo desses herbicidas varia bastante, de acordo com o princípio ativo, de 30 a 360 dias após a aplicação. E fica sempre aquela questão, se é bom ou ruim um período residual longo. É bom partindo do princípio que o produto continua tendo sua ação controlando plantas daninhas durante o tempo. E é ruim porque o resíduo desses herbicidas podem afetar culturas sucessórias. Por exemplo, se eu quero fazer a conversão de área de pastagem para área de soja, eu vou ter problema. Tá? Se eu quero também fazer o uso daquela área para reflorestamento muito utilizado, plantas dicotiledôneas, então isso vai dar problema também. E o resíduo maior também impacta em organismos não alvo, né? Micro-organismos podem atuar também contaminando a água do solo, e isso tudo aí pode promover um impacto ambiental muito grande. Então, como esses herbicidas atuam nas plantas sensíveis, né? Ou seja, nas plantas dicotiledôneas? Temos a atuação, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês em detalhes, em desenho, como é que isso funciona mais ou menos. Tá? Mas o que acontece? Esses herbicidas, eles imitam a auxina. Tá? E a auxina é um hormônio. Tá? Em doses pequenas, a auxina, em doses normais, vamos dizer assim, elas atuam promovendo o crescimento de célula, divisão celular, e também atua no fototropismo e no geotropismo da planta. Então, o que a auxina faz? Promove crescimento. O que os mimetizadores de auxina fazem também? Eles participam dessa questão de promover crescimento, no entanto, é um crescimento muito acelerado. Tá? Por quê? Porque aumenta a síntese de proteína e ácidos nucleicos dentro da célula, a produção de carboximetilcelulase, que é uma enzima de degradação de celulose. Isso vai fazer uma maior flacidez da parede celular, junto com o incremento, né, da síntese de proteína e ácidos nucleicos. Vai diminuir o potencial osmótico da célula e ter uma entrada de água muito rápida, que vai favorecer um aumento do número de células. Tá? Muito semelhante a um tumor. Isso geralmente bloqueia o fluxo de floema. Então, a atuação principal dos mimetizadores de auxina são em células do floema. E esse crescimento desordenado provoca danos nas relações fonte-dreno. Os sintomas visíveis, vocês vão ver uma time-lapse da Universidade de Ohio, é a epinastia das folhas, retorcimento do caule, morte das raízes secundárias, né, um engrossamento da raiz e aparecimento de raízes adventícias. Tá? Então, vou mostrar com vocês uma time-lapse onde vai ser observado esses sintomas de atuação dos herbicidas mimetizadores de auxina em plantas sensíveis. Me explica melhor esse negócio, tá? Então eu vou desenhar aqui para vocês, né, uma célula vegetal. Uma célula vegetal, ela tem a parede celular, né? Isso aqui, parede celular. Logo após a parede celular, a gente tem membrana plasmática, tá? Isso aqui é a representação de uma célula, tá, gente? Nós temos o núcleo, temos material genético, tá? Isso daí vai ser uma questão, tem as organelas. Então, aqui dentro dessa célula vegetal, não vou desenhar tudo para vocês, mas o que acontece, primeiramente, quando se chega à auxina, tá? Uma auxina em doses normais, tá?
Quando a auxina chega a uma célula, ela vai elicitar, ela vai avisar a célula, vamos dizer assim, de que é o momento para a divisão celular. E a auxina vai promover aqui uma sinalização via RNA, tá? Para a produção, para a síntese proteica, uma síntese enzimática entre uma delas, de celulase. Celulase. Tá. A celulase é uma enzima de degradação de celulose. Vamos lembrar lá da bioquímica, né? A parede celular, que eu vou representar aqui por PC, a parede celular, ela é constituída de ligações, é um carboidrato, né, celulose, um açúcar, ligações de beta-glicose, tá? Várias glicoses unidas, várias glicoses vão formar aí uma parede celular. Celulose, quer dizer. E a junção desses carboidratos vão formar a parede celular. Bom, a quebra da parede celular, então, nada mais é do que transformar em carboidratos mais simples, né? Não chega a glicose, mas chega a carboidratos mais simples. Mas só para mostrar para vocês que a quebra, né, de celulose vai gerar glicose. E a glicose, ela tem um potencial osmótico, tá, muito menor do que o potencial osmótico de celulose. Tá? O que isso quer dizer? Que quando eu tenho um meio em que nesse meio está contido glicose, tá, a célula fica hipertônica. Sendo hipertônica, vai ter um desbalanço osmótico, onde haverá entrada de água. Tá? Mas vamos lá. Por que eu falei isso aqui? Vocês vão lembrar agora. No processo de divisão celular, é necessário que a parede celular, que exerce uma pressão muito grande na célula, ela precisa ser quebrada, uma parte dela, para que haja, de fato, a possibilidade da divisão da célula, tá? Para que ela se transforme em duas células individuais. Tá? Então tem todo aquele processo de divisão. Então a auxina chega e determina lá, entre outras coisas, que há necessidade de produção de celulase, e a celulase atua em determinado local da parede celular, quebrando a parede celular em um local. Tá? Geralmente no meio. Essa quebra, essa ruptura de um pedaço da parede celular vai provocar a quebra da celulose, vai provocar a produção aí de carboidratos mais simples. Ou seja, o potencial osmótico da célula diminui em relação ao meio externo. Isso vai provocar o quê? Uma entrada de água. Tá? Essa entrada de água vai favorecer uma pressão de turgor e fazer com que haja força e pressão suficiente para que haja o afastamento dessas duas células e a produção de uma outra parede celular, e assim eu tenho uma multiplicação de células. Tá? Então, tudo isso é uma reação em cadeia. Isso em doses normais. O que acontece quando eu uso um herbicida mimetizador de auxina? A dose não será normal, será uma dose muito grande. E essa dose muito grande vai favorecer a produção exagerada de celulase. Na verdade, uma outra, chamada carboximetilcelulase. E essa carboximetilcelulase, quando eu coloco aqui herbicida auxínico, né? Herbicida, isso vai favorecer uma quebra da parede celular, no entanto, em diferentes locais da célula. Então, essa quebra em diferentes locais da célula vai fazer com que haja um afrouxamento da célula. Por quê?
Quanto mais eu quebrar a parede celular aqui, essa enzima atuar em diversos pontos, tá? O que vai acontecer? Vai diminuir ainda mais o potencial osmótico da célula, vai entrar muita água na célula, e essa entrada, junto com o afrouxamento da parede celular, vai fazer com que o tecido cresça, né, de maneira desordenada, muito semelhante a um tumor. Tá? Então é muito comum a gente observar essa proliferação de tecidos, um superbrotamento, por exemplo. Então esse crescimento desordenado, quando acontece no floema, isso provoca uma interrupção de fluxo. Tá? E essa interrupção de fluxo de seiva vai provocar danos na planta. Tá? Então aqui eu tenho alguns sintomas muito clássicos, né, do uso de herbicida mimetizador de auxina. Aqui no caso são plantas que foram provocadas sensibilidade por ter resíduo no solo. Tá? Que eu tenho pepino, que é um bioindicador de solo contaminado, que tem aqui um crestamento foliar, que é essa característica da folha ficar retorcida. Tá? Aqui eu tenho superbrotamento, né? Superbrotação, eu tenho enrolamento de folha, eu tenho retorcimento do caule, tá? E isso vai provocar um dano na planta irreversível. Nesse vídeo da Ohio University, vocês vão observar como a planta se retorce, né? Ela tem um comportamento de engrossamento de caule, de retorcimento de folha, quando submetida a aplicações, aí no caso foi 2,4-D, em uma planta de cotiledônea. Tá? Então esse é o sintoma clássico de herbicidas mimetizadores de auxina. Então, como ocorre a seletividade? Né? Por que plantas monocotiledôneas não morrem? Existem algumas situações que fazem essas plantas não morrer. Tá? O primeiro deles é o arranjamento do tecido vascular. Esse arranjamento do tecido vascular em plantas monocotiledôneas são feitos em feixes dispersos, no colmo, no caule, nos galhos, que seja. No tecido, os feixes vasculares são dispersos. E eles são circundados por células esclerenquimáticas muito rígidas, que a gente chama de fibra. Tá? A outra questão, no caso aí de 2,4-D, é a areohidroxilação como uma maneira de detoxificar o 2,4-D e ele se tornar uma molécula inerte. Uma outra via de seletividade é uma rápida exsudação radicular na planta. Assim que chega a molécula, a planta se detoxifica, mandando o produto para longe. E o estado de desenvolvimento das plantas. Se a planta for muito jovem, plantas monocotiledôneas, a fibra que circunda os feixes vasculares está em formação ainda. Então ela pode acabar perdendo a seletividade dependendo da época em que for aplicado o produto. Tá bom? E quando são plantas de cotiledôneas muito velhas, elas têm também uma proteção maior, né? Uma barreira maior à absorção dos produtos e uma barreira maior também à divisão celular lá no floema. Então aqui, se vocês observarem, né, aqui eu tenho o corte, né, de um tecido de monocotiledônea do lado esquerdo e do lado direito eu tenho de dicotiledônea. Então eu tenho aqui uma dispersão dos vasos
dos feixes vasculares de maneira dispersa, tá? Sem comunicação entre um vaso e outro. Tá? Esse corte é assim, gente, só para entender aqui. Esse corte, né? Vocês estão vendo, seria aqui um caule, né? E essa imagem de um corte assim, tá? Corte transversal. Então, isso daqui é redondo e essa aqui é a imagem que a gente observa. Então, esses feixes estão dispersos. Essas bolinhas maiores aqui são xilema. Tá? Ao redor do xilema aqui nós temos células menores chamadas floema. E ao redor desse feixe é cheio de fibras esclerenquimáticas, que são muito rígidas. Tá? São muito rígidas e exercem uma pressão muito grande nos feixes vasculares, em monocotiledônea. Em dicotiledônea, o pessoal chama de que os feixes vasculares são organizados, mas na verdade eles apenas colocam xilema para dentro, aqui xilema, e floema para fora. Tá? Então o floema está nessa região aqui. Entre xilema e floema, geralmente se tem a produção de fibra. No entanto, ela não circunda o feixe vascular. Tá? Ela fica entre. Mas sim, acontece, né? Vamos lá, aqui se for mono e aqui dicotiledônea. Monocotiledônea, o feixe vascular, tem lá o xilema. Tá? Temos o floema. Opa, não mudou aqui. Temos o floema. Tá? São células menores, são células vivas. E ao redor desse feixe aqui, vou pintar de vermelho aqui só para representar, né? Ao redor desse feixe eu tenho células muito finas, no entanto, finas, mais longas, né? Se eu fosse cortar de outra maneira, essas fibras elas são compridas, tá? E finas, tá? São compridas e finas e rígidas, tá? E elas circundam o feixe vascular de plantas monocotiledôneas. Em plantas dicotiledôneas, eu vou ter, se para cima for a casca, né? Então, para baixo, eu vou ter xilema, para o interior do caule, xilema. Tá? Aí eu vou ter fibra. Fibra, 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 fibra. E para fora, eu vou ter floema. Floema, 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 floema. Então, o que acontece aqui? Tá? Quando o herbicida chega em monocotiledônea, ele chega aqui, o herbicida, chega bem aqui, né? Chegou o herbicida aqui. Chegou no floema o herbicida, tá? Chegou o herbicida aqui. Ele vai provocar aquilo que eu já desenhei para vocês, um afrouxamento da parede, para a parede ficar frouxa, entrar água e vai dividir desesperadamente a célula. Só que aqui eu tenho uma questão que eu não tenho em dicotiledônea, que são as fibras circundando. Então essas fibras, elas vão, aqui próximo ao floema, elas vão fazer pressão, né? Mas não vão permitir que essas células tenham espaço e força para poder se dividir. Tá? Elas não conseguem se dividir, não conseguem. Tá? Tem uma pressão de parede muito forte. E acaba que o herbicida é detoxificado, ele é liberado, né? Ele sai da planta pelo sistema radicular. Já em plantas dicotiledôneas, o herbicida chega aqui na célula e não tem feixe para atrapalhar ele para um dos lados. Então ele começa a se proliferar, crescer de maneira desordenada aqui.
provocando danos de sintomas também nos tecidos da planta, na morfologia externa. Tudo bem? Certo. Então, desses herbicidas, qual é a grande questão? Por que é que eu estou me delongando tanto aqui nele? Ele é o princípio ativo, é o mecanismo de ação mais utilizado na Amazônia, né, nas pastagens. Então, tem bastante perigo no uso deles. Por quê? Porque doses pequenas, mesmo muito pequenas dele, provocam danos muito severos em plantas de cotiledôneo. E, além disso, eles deixam resíduos que podem provocar danos em plantas de cotiledôneos. E nós temos aqui uma quantidade imensa de floresta e também uma quantidade imensa de cultivos de plantas de cotiledôneos. Tá? Então, quais são os problemas causados pela utilização inadequada desses herbicidas? Eles podem provocar um período residual no solo, que vai variar de acordo com o princípio ativo. Se eu utilizo picloram como ingrediente ativo, ele deixa residual no esterco de animais. Logo, quando eu vou utilizar esterco de curral para fazer, por exemplo, o plantio de espécies florestais, ou para eu fazer o plantio de olerícolas folhosas, eu posso provocar danos dessas plantas utilizando a matéria orgânica. E mesmo curtindo, né, colocando esse material orgânico aí para curtir, ainda assim vai ter resíduo. A deriva de gotas, que é o deslocamento de gota do pulverizador para locais não alvo, isso também é um problema, que pode provocar danos em lavouras ao lado. Eu já dei o exemplo para vocês em aula, né, da deriva de um herbicida em um setor de produção de mudas. Equipamentos de aplicação mal lavados, isso pode deixar resíduo se você for aplicar em outra cultura. E contaminação de água para irrigação. Tá? Então, isso são problemas que podem ser causados. Aqui eu tenho um exemplo de resíduo de picloram em café. Né? Então, aqui foi aplicado no solo picloram e 80 dias após a aplicação foi plantado o café. Então, essas duas plantas têm o mesmo tamanho. Né? Então, vocês observem aqui o sintoma de intoxicação no café. Tá? E o dano que tem também no sistema radicular. O sistema radicular fica pequeno, grosso, com produção de raízes adventícias. Isso é um sintoma muito característico do uso de herbicidas mimetizadores de auxina. Como é que eu reduzo esses problemas? Primeiro é avaliar a matéria orgânica e o solo. Né? Eu posso fazer avaliação de matéria orgânica e solo de matéria orgânica proveniente de pastagens. Tá? Então, a primeira coisa é perguntar se foi utilizado herbicida na pastagem, da onde você está adquirindo a matéria orgânica. Se a pessoa disser que sim, mesmo que diga que não, faça o uso de bioindicador. Eu mostrei para vocês na última aula. Né? É simplesmente pegar a matéria orgânica, curtir ela, né? Misturar com um substrato que você vai usar e semear pepino. Tá? E ver se o pepino cresce de maneira normal. Se crescer de maneira normal, tem resíduo, não use essa matéria orgânica. O dano provocado num plantio, por exemplo, de cacau, de banana, ou de qualquer espécie florestal que seja, de cotiledônia, é um dano muito grande. Então, não usem matéria orgânica sem antes fazer essa avaliação. Usar maior tamanho de gotas na aplicação. Evitar o uso de formulações que apresentam elevada pressão de vapor, né, que não apresentam elevada pressão de vapor, para evitar a volatilização e a deposição desse produto em um lugar onde não é o alvo. Para reduzir ainda mais a possibilidade de deriva, utilizar gotas de tamanho maior, e eu posso fazer isso já que o produto é sistêmico, ele não precisa de uma cobertura do alvo grande. Evitar a aplicação quando o vento estiver em direção às culturas sensíveis. Tá? Então, se você está pulverizando a sua área de pastagem e ao lado tem produção de soja, se o vento estiver em direção à produção de soja do vizinho, não aplique esses produtos, porque podem provocar danos severos na produção lá da soja. Lavar o equipamento, de preferência com adição de detergente, amoníaco ou carvão ativado, para fazer com que
haja inibição do uso do efeito herbicida dessa molécula. Aqui eu apresento para vocês as principais moléculas utilizadas para a produção de pastagem. Tá? O 2,4-D ainda é muito utilizado, e o picloram. Tá? O 2,4-D eu utilizo para o controle de planta herbácea e o picloram para o controle de planta arbórea. Algumas outras moléculas mais recentes são muito eficientes no uso de controle de plantas daninhas e, além disso, tem um residual no solo muito pequeno, as moléculas mais recentes. E também estão mais aptas a uso onde tem plantas resistentes. Tá? Então tem o caso aí do triclopir e o fluroxipir, que são moléculas mais recentes, e o aminopiralide, que também é uma molécula mais recente. Quando eu misturo esses produtos com o picloram, eu aumento o espectro de controle de plantas. Eu controlo plantas herbáceas quanto plantas arbustivas e arbóreas. Tá? Então isso aqui foi uma foto gentilmente cedida pela Sumitomo Chemical, num curso que foi realizado esse ano, com uma disciplina de manejo de plantas daninhas e pastagem aqui na UF. E aqui demonstrando, né, tem uma setinha aqui para provar que é a mesma área, né, tem uma árvore aqui também está a mesma árvore, antes e após a aplicação, né, com a utilização de produtos da Sumitomo, onde tem um controle muito eficiente de plantas daninhas. Obviamente que aqui não foi simplesmente pulverizado e as plantas desapareceram. Existe um manejo aqui. Além do químico, existe um manejo também, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aqui, mostrando aqui uma quantidade muito grande de palheira, né, de plantas de difícil controle, plantas de cotiledôneas, e aqui também foi feito um manejo muito bom do controle de plantas daninhas aqui com os produtos da Sumitomo. Tá? Bom, o 2,4-D, o que eu quero que vocês saibam muito bem é que nós temos, de 2,4-D, nós temos duas formulações. Nós temos formulações éster e ácidas. Essas formulações, elas são absorvidas muito rapidamente pela folha. No entanto, elas têm uma pressão de vapor grande, e isso favorece a volatilização dessas moléculas. Logo, em dias que tem possibilidade de chuva, onde a umidade do ar está maior, eu posso utilizar formulações éster e ácidas. Por quê? Porque elas vão ter um menor potencial de volatilização devido à umidade do ar ser alta, tá? E eu utilizo elas para diminuir o intervalo entre a aplicação e a ocorrência de chuva. Se o clima estiver seco, muito comum nas regiões lá do sul do Pará, que tem um veranico no meio do período de chuva, é melhor utilizar formulações em sal. Tá? Ela tem uma absorção mais lenta pela folha, no entanto tem uma menor pressão de vapor, ela é menos sensível à volatilização. O residual no solo de 2,4-D não é tão grande, vai até 4 semanas. No entanto, apenas controla plantas daninhas herbáceas, não vai controlar arbustos e árvores. E é eficiente apenas em plantas que têm elevada atividade metabólica e antes da floração. Tá? Então, quanto maior a atividade metabólica, maior vai ser o controle. Obviamente, a gente sabe que se a planta precisa de água para fazer divisão celular e esses produtos atuam na divisão celular, é necessário que não haja estresse hídrico, né? Que haja água disponível para a planta. As plantas elas começam a apresentar maior tolerância a esses produtos com a idade, a esse produto especificamente, 2,4-D com a idade. Então, quanto mais velha a planta ficar, maior vai ser a sua tolerância. Tá? E no florescimento, elas perdem a tolerância, está escrito sensibilidade. Então, no florescimento, eu aplico o produto e a planta daninha dá uma sapecada, mas não morre. É muito utilizado em mistura com glifosato para aumentar o espectro de controle. Glifosato mata muito bem monocotiledôneos, mata tudo, mas mata muito melhor monocotiledôneos. E dicotiledôneos não mata tão bem. Eu preciso aumentar muito a dose. E para que eu não precise aumentar muito a dose, eu posso misturar
com uma dose pequena de 2,4-D, e assim eu tenho um controle muito eficiente, principalmente de comelináceas. Em mistura com picloram, que é uma formulação muito conhecida que é o tordo, mas temos outras, é muito utilizado para o controle de plantas perenes, ou seja, plantas arbóreas e arbustivas. O picloram, quando tu for utilizar picloram, é porque tu está querendo matar plantas daninhas arbóreas, está querendo matar plantas daninhas arbustivas, que têm um crescimento secundário. Tá? É empregado no controle dessas plantas perenes, arbustos e árvores. A bronca desse produto é que ele é muito fracamente absorvido no solo, pela matéria orgânica e por argila. Isso faz com que ele possa ser lixiviado pelo solo e ele possa ser arrastado pelo solo no que a gente chama de runoff, né? Quando o produto está retido nas partículas superiores do solo e vem uma enxurrada e leva isso para os mananciais. A persistência dele no solo é grande, né? Vai de 20 a 360 dias, pode ficar até um ano no solo, e isso pode inviabilizar o cultivo sucedâneo aí de plantas dicotiledôneas. Uma outra bronca, que eu já falei para vocês anteriormente, é que ele pode ficar ativo na matéria orgânica proveniente de pastagem. Tá? Então, se vem fezes, né, de animais, esterco, para ser utilizado e empregado como fonte de matéria orgânica na produção de plantas dicotiledôneas, eles podem, o esterco pode trazer consigo moléculas de herbicidas e isso provocar danos nas plantas. Aqui eu tenho um exemplo de plantas controladas, né, plantas arbóreas, e não é simplesmente tu aplicar que vai sumir com essas árvores da tua frente. Existe um manejo para isso. Tá? Como é utilizado, né? Como é que é feita essa aplicação para eu sumir com essa árvore? Pode ser utilizado em área total ou localizado. A localizada, né, para controle de árvores, pode ser feito o pincelamento do caule. Como é que é feito isso? Eu descasco um pouco a árvore e pincelo no caule o produto. Tá? Ou a machadinha química, onde eu vou introduzir no caule e aplicar com uma seringa o produto puro. E o mais comum é a aplicação no toco, tá? Onde, imediatamente após o corte da planta, eu faço a aplicação do produto. Tá? Dessa maneira aqui. Vou explicar aqui 3 situações que podem acontecer. Tá? Como é que é feito? Uma equipe vai cortando as plantas. Sempre é bom você utilizar pessoas que já têm experiência nisso, pessoas que sabem a importância de fazer o corte, fazer a aplicação no mesmo momento. Tá? E dessa maneira eu tenho um controle da rebrota dessa planta. Se eu simplesmente aplicar na folha, ela vai secar e vai rebrotar. Tá? Então eu tenho que cortar. O manejo é o quê? Está aqui a planta adulta, está aqui, ó. Temos plantas adultas aqui. É eu cortar e aplicar no toco. Tá? Como é que é esse corte? Tá? Esse corte ele tem que ser em bisel. Tem que ser aqui, ó, em bisel. Para quê? Para eu ter uma área de contato maior quando eu for colocar o produto aqui no toco. Eu não posso jamais fazer o quê? Cortar rente ao solo e fazer a aplicação, que eu tenho uma área de contato menor. Eu não posso também cortar e esperar o outro dia para fazer a aplicação, ou algumas horas após para fazer a aplicação. Tem que fazer o corte e a aplicação, por quê? Porque quando a planta é cortada, ela exsuda aqui componentes para sua proteção, para cicatrizar isso aqui. Uma goma. E essa goma, ela é hidrofóbica. Quando você aplica o produto, ele escorrega, ele não entra para controlar a rebrota. Tá? Então, tem que aplicar no toco. Aplicação aqui no toco. No dia que cortou, na hora que cortou, aplica. O outro caso que está aqui é quando o toco está estourado. Está estourado aqui, ó. Ele fica cheio de reentrâncias aqui. Esse tipo de corte é muito visível quando você passa a roçadeira. Então, vocês estão observando aqui, ó, tem bastante gente trabalhando. Então tem pecuarista que acha que é bobagem. Eles acham que, não, eu entro com o trator aqui roçando tudo
e no outro dia eu passo um pulverizador pulverizando tudo, não preciso ter tanta mão de obra. E aí o que acontece é essa situação. Quando ele passa a roçadeira, eu estouro aqui o toco. E aí espero outro dia, vai encher de goma aqui em cima. E não vai entrar o produto. Então aqui o que acontece? Cortou, vem a pessoa aqui e aplica no toco. Tá? É esse trabalho que tem que ser feito. Aqui eu tenho um exemplo de uma roçadeira, né? Aqui a área grande, né? Uma juquira aqui. E aqui eu tenho um toco aqui, se eu observar aqui, né? Aqui eu tenho um toco desse jeito, estourado, né? Tem vários tocos aqui estourados. Então, mesmo que eu faça isso e aplique aqui, eu não vou ter uma área de contato boa para controlar a rebrota. Tá? Aqui, ó. Não vou ter um controle eficiente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tem que ser um corte com foice, um controle mecânico com foice, ou serrote na hora. Cortou, aplicou. Tá bom, gente? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui dos mimetizadores de auxina, que eles apresentam. Eles são muito utilizados na Amazônia para pastagem. Eles possuem... É um perigo o uso deles para culturas sensíveis. Tá? Quando eu for indicar produtos para controle de plantas daninhas herbáceas, eu utilizo o 2,4-D. Quando for produtos, quando for plantas daninhas arbóreas ou arbustivas, o Picloram. Picloram, o melhor método indicado é a aplicação no toco, corte e aplicação no mesmo dia. E os cuidados que vocês devem tomar com matéria orgânica proveniente de área de pastagem e também os perigos de deriva, de equipamento de aplicação mal lavado, porque isso pode afetar culturas sensíveis. Tudo bem, gente? Então, na próxima aula, eu quero muito que vocês, antes de assistir a aula, deem uma revisada em fotossíntese. Vou falar para vocês sobre inibidores do fotossistema 2 e do fotossistema 1. Tudo bem? Muito obrigado, até mais.